Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Dia 28 de agosto está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. As eleições estão se aproximando e por isso estamos debatendo durante essa semana assuntos que geram um grande impacto na sociedade. No programa de hoje vamos abordar questões relacionadas à economia e emprego. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Janaína, seja bem-vinda. Bom dia, Luciane, bom dia, Rodrigo. Bom dia, meu amigo debatedor, Zé Lúcio. Hoje você vai deixar eu falar, né? Com certeza. Então tá bom, bom dia, telespectadores. Prazer estar aqui. Bom dia, Zé Lúcio, seja bem-vindo. Bom dia, Luciane. Quero parabenizá-la, né, por você estar aí coordenando os trabalhos da mesa do debate. Parabéns, você é uma revelação no jornalismo, viu? Acompanho o seu trabalho. Eu sei que é muito difícil produzir um programa diariamente. Você ter feito isso com muita competência, com muita eficiência, viu? Então, quero parabenizar você pelo belíssimo trabalho que você tem realizado aqui na TV Educativa. Parabéns e boas férias para o nosso amigo Caio, né? Que ele está agora lá se divertindo, se descansando, que merece também. Hoje, né, tive a satisfação de ter como companheira de bancada a Janaína Queiroz. Pode ficar tranquilo, você vai falar à vontade, viu? Resolvi imitar a doutora Janaína, deixa eu falar. Porque a nossa coordenadora aí, ela sabe fazer o trabalho. Quero parabenizar o nosso ilustre convidado, vai trazer coisas muito importantes para os telespectadores e quero desejar aos telespectadores um bom dia. Obrigada, Zé Lúcio. Apresento agora o nosso convidado de hoje, o analista financeiro Rodrigo Miguel. Seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer tudo meu, bom dia a todos, né? Vamos aí debater um tema muito importante, né, mais uma vez. Né? Sim, tá faltando ainda a Fernanda Pinotti, ela tá chegando, daqui a pouquinho a mesa vai estar completa. Maravilha. O desemprego caiu no segundo trimestre deste ano, mas o número de pessoas que não trabalham e nem procuram vaga bateu recorde no país. Mais de 65 milhões estão fora da força de trabalho. Rodrigo, vamos começar falando dessa questão dessas pessoas que estão fora da força de trabalho. Geralmente são pessoas que não estão procurando emprego, estão sem emprego, desempregadas, mas não estão procurando. Quais são as causas? A pessoa seria consequência de um desalento, a pessoa procurou, mas tanto que ela tentou e não conseguiu, seria isso? A pessoa desistiu? Tem isso também, né? Tem instabilidade econômica, já não é de hoje, né? Nós estamos aí no período longo, né? Tecnicamente o país saiu da recessão em 2006, mas não significa que as coisas melhoraram de fato, elas pararam de piorar. Né? Junto com isso, há um desânimo geral de todo o empresariado, né? Uma instabilidade muito grande, não só econômica, mas agora, principalmente agora, política. Né? Então, isso causa uma paralisia em todos os setores. Né? Logo, com essa paralisia, ela não está só na mão dos empresários, as pessoas também ficam desanimadas. Né? Com o tempo, param de ter essa sensação que as coisas vão acontecer, né? E, por consequência, param também de procurar um emprego. Né? Então, é efeito cascata, né? É o relógio trabalhando ao contrário. Né? O empresariado não investe, logo as pessoas também não conseguem suas vagas, logo vão se cansando, né? A economia fica estagnada nesse sentido. Né? O único bom sinal é que de 2006 para cá, as coisas pararam de piorar de forma um pouco lenta, né? Mas foram parando. Né? Nós precisamos de crescer, né? Precisamos de melhorar a economia de alguma forma. Né? Rodrigo. Eu só gostaria de apresentar agora, né, a Fernanda Pinotti, professora da UFJF, que acabou de chegar para poder complementar e ajudar a gente nesse debate. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada a você pelo convite. Pode falar. Vamos lá, Rodrigo. Em 2000, uma palavrinha muito, né, que agora a gente está escutando bastante, apareceu. Empreendedorismo. Você está falando que a crise, a recessão acabou em 2006, então essa palavra ela vem permeando aí até agora 2018. Você acha que essa febre do empreendedorismo, isso também está afetando? As pessoas estão empreendendo e depois elas não estão conseguindo, porque as empresas estão fechando com menos de um ano de atividade, elas estão tentando retornar ao mercado de trabalho, vem com aquela insatisfação, com aquela questão de, nossa, eu tentei empreender, agora eu perdi, fracassei, vou ter que recomeçar. Você acha que isso também contribui? Pode contribuir sim, né? O que acontece no lado do empreendedorismo
também é o movimento geral da nossa economia, né? Tudo comunga contra, né? Então você tem uma burocracia enorme, você tem juros altíssimos, dificuldade de financiamento, né? As inovações tecnológicas, né? Principalmente esse setor, né, que está muito sendo muito bem visto, né? Ele demanda de investimentos de longo prazo, coisa que o brasileiro não está acostumado a fazer, de muito planejamento, né? Então, logo, tem esse efeito também, né? Então, quando você fala de setores tradicionais da economia, eles estão sofrendo muito. Aí, quando você fala de setores novos também, que demandam investimentos de longo prazo, o Brasil não tem dinheiro, não tem recursos, não tem uma estrutura necessária para isso acontecer. Então, isso também, acho que colabora com essa paralisia geral da nossa economia, né? Tem esse fator também, isso tem que mudar, né? Isso não muda de uma hora para outra, né? Seja uma política de longo prazo. A situação realmente está dramática, né? Você disse aí que deu aquele alentozinho em 2006. É o parar de piorar, né? Nós tínhamos o programa de aceleração do crescimento. Então, obras para todo lado, que você via obra para todo lado. Então, isso gerava emprego e renda, porque só vai voltar a reduzir a taxa de emprego o dia que o governo começar a investir. Sem investimento público na infraestrutura, não vai adiantar. E é muito triste saber que 13 milhões de pessoas estão desempregadas, 5 mil, como a Luciana, 5 milhões aí em desalento, que nem procuram mais emprego, procuravam e desistiram, porque eu vi um dia na televisão um trabalhador falou que tinha que pedir dinheiro emprestado para procurar emprego, né? Isso em São Paulo, evidentemente que é mais longe. E que ele falou, eu estou com vergonha de pedir dinheiro emprestado, que eu não tenho dinheiro nem para pagar a condução e eu tenho que sair do meu bairro para pedir emprego. E é longe. Então eu não vou procurar mais. Ele falou isso é uma realidade. Porque o que está vendo, Luciano Rodrigo, o povo está perdendo a esperança. Entendeu? O adoecimento está aumentando. A taxa do suicídio está aumentando. Está quase 10, 11% por cada 100 mil habitantes a taxa de suicídio. É uma situação assim, dramática mesmo. Sim. E veio, infelizmente, o Rodrigo, né, que eu sou especialista em trabalho, a reforma trabalhista, que acabou de vez com a esperança com os sonhos dos trabalhadores. Mataram a CLT e a assombração dela está circulando aí para todo lado. Os fundamentos, as razões da reforma trabalhista é que ia gerar mais emprego. E já está quase um ano, aí começou em 11 de novembro de 2017, comemorando quase um ano, e a taxa de desemprego não reduz. Zé Lúcio, falando dessa questão da reforma trabalhista, um ponto que foi alterado é a questão dos empregos temporários, que aumentou o tempo para a pessoa ser contratada como temporária. Agora, nessa época de crise, os empregos temporários são uma boa oportunidade para as pessoas não estarem desocupadas. Sim, claro. Agora, o começo do ano, então, abrem muitas vagas temporárias. É uma medida meio paliativa, não é uma coisa assim concreta, mas já ajuda a economia, né? Sim, sim. Agora, pegando um gancho no seu comentário, eu acho que as pessoas têm que lembrar que as políticas de investimento, né, o governo sendo o grande investidor do Estado, dos últimos 14 anos, é que nos levaram a esse ponto. O governo tem que ser o grande fomentador, ele tem que trazer investimentos. Ele não pode ser o grande caixa, porque dinheiro ele não tem. Então, são mais de 10 anos dessa mesma política que nos levou a esse cenário agora. As pessoas estão esquecendo desse passado que não é recente, né? Então, isso que tem que mudar daqui para frente. O Estado tem que promover uma estabilidade, uma tranquilidade, um ambiente favorável para aí sim investimentos em infraestrutura virem, mas de longo prazo, de maneira ordenada, de maneira firme, né? A Fernanda pode me ajudar com esse ponto aqui. Esse que é a grande mudança. O governo não pode ser o grande senhor, o grande caixa que faz tudo, porque isso é matemático, não tem dinheiro para isso. E essa falta de recurso, né, além de ter pouco recurso, ele é muito mal aplicado, leva nesse ponto que nós estamos hoje, né? Nós estamos representando a Constituição, né? Exatamente. Então, até estou vendo agora um evento realizado pela OAB, 30 anos de Constituição, no Teatro Carlos Maria. Eu estive lá ontem. Por que você está falando? O governo tem que fomentar, está na Constituição. O governo tem que gerar emprego e renda, é ele, através dos investimentos. Incentivar, fomentar, né? Exato. Do BNDES, BDMG. Então, eles têm que jogar dinheiro na economia e até para o pequeno, microempresário, né? Você falou, se você citou muito bem. Então, tem que fomentar. Está lá na Constituição, é obrigação do governo gerar emprego e renda dentro das condições que eu estava falando. Fazendo a obra, investimento público é fundamental, nós pagamos impostos para isso. Porque, é o que eu falo, o trabalhador, quais são os 3 sonhos de qualquer pessoa?
Primeiro, arrumar um emprego. Certo? Segundo, casar. Casa. Terceiro, Casa própria. A casa própria. Entendeu? Talvez esses sonhos já não sejam mais a realidade da geração, pesadelo, da geração agora atual, o que está hein? acontecendo? Está perdendo emprego, está perdendo o casamento, está acabando com o casamento, está perdendo a casa própria. Entendeu? É uma situação de desespero mesmo, é verdade. O Gustavo Cerbasi, ele fala com muita sabedoria, com muita propriedade, que a vida do brasileiro ela começa a cair a partir do momento que ele casa. O que é muito diferente da vida do norte-americano. Que a vida do norte-americano, o padrão de vida financeira, começa a cair a partir do momento que ele vai para a faculdade. Que o pai e a mãe dá aquele checão para ele e fala assim, agora tchau, não volta mais e vai se virar. E dali por diante ele tenta acumular renda para ter uma velhice tranquila. E o brasileiro não. O brasileiro tenta equiparar o padrão de vida exatamente com o padrão dos pais, e com isso ele vive sofrendo, e é por isso que ele chega na velhice carente. Isso já mudou. Estudou Não bastante. observa mais isso em finanças Ela, pessoais, não. ela estudou com o Gustavo Cerbasi. Ele é maravilhoso. Na verdade, eu fazia doutorado, ele era um mestrando, né? Depois ele escreveu maravilhoso. O primeiro livro, ficou rico, aí não precisava mais estudar, tá certo? Ele deu muita aula. Mas o que acontece é que isso está mudando, esse Graças a padrão, Deus. nossas gerações atuais. Né? Eu estou na sala de aula tem 20 anos, então eu observo a evolução desse jovem. Esse jovem não tem mais os sonhos daquele baby boomer, que é aquela pessoa de 50 anos. Então, casar não faz parte mais da realidade dele. Ter filhos também não. Ter filhos também não. Nossa taxa de natalidade caiu a 1,8 criança por família, já foi 3. Então, isso está mudando muito a realidade brasileira. E eu acho que a gente deve começar a falar de uma nova realidade, da esperança para essa nova geração, que é muito diferente da geração de 50 anos. Mas é uma conscientização, né, Fernanda? É uma conscientização. Então, em finanças pessoais, a gente já não trata mais essas questões de emprego, como procurar um emprego. Na verdade, você tem que procurar uma fonte de renda. Perfeito. Então, você tem que ser autor da sua história, da sua vida. E aí não é esse empreendedorismo que você vinha dizendo de ocasião. O que eu vou fazer agora? Perdi o emprego, o que eu vou fazer? Então, você entra mal qualificado para fazer uma coisa que você não está preparado para, infeliz, porque não era aquilo que você queria. Esse não é o empreendedorismo que vai fazer o Brasil dar esse salto de país desenvolvido, porque país desenvolvido tem investimento em empreendedorismo. Na verdade, as pessoas não querem ser assalariadas. Elas querem trabalhar por conta própria, empregar outras pessoas menos qualificadas, até que essas pessoas se qualifiquem e se tornem elas próprias novos empreendedores. Esse é um ciclo sustentável, né? Esse é um ciclo sustentável. E a questão é educação com esse perfil empreendedor, que nós não temos também. A nossa sala de aula também é de pessoas de 50 anos, não mais de pessoas de 20, não ainda de pessoas de 20 anos. Então, a gente tem que virar essa chave. Na hora que a gente virar essa chave, essa mesa aqui vai mudar. A gente não vai ficar falando mais tanto de governo, de emprego formal, de CLT. A gente vai falar de coisas novas, por exemplo, relações de trabalho flexíveis, talvez nem relações de trabalho temporárias, enquanto eu espero, educação, outras coisas, porque é isso que é desenvolvido. Obrigada, Fantástico. Fernanda. Eu vou chamar agora um rápido intervalo. Voltamos já com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Fernanda, eu gostaria de fazer uma pergunta. Agora, com essa questão do desemprego, muitos jovens acabam adiando a formatura, continuam nas universidades para poder manter uma renda com os estágios. Você, como professora universitária, você enxerga essa realidade aqui em Juiz de Fora? Sim, enxergo isso. Isso é normal também. É da evolução, é da geração dos milênios, dos X's e do que mais vier por aí, tá certo? Como a gente estava comentando, a educação é a grande força motora. Então, na década de 80, Brasil e Coreia do Sul eram equiparados em termos de renda, de desenvolvimento, etc. Com o investimento forte em educação, a Coreia deu um salto de desenvolvimento e nos deixou para trás. Nós ainda estamos na década de 80 e eles já estão nos anos 2020. Então, é esse investimento em educação. E eu fico feliz quando o jovem fica na sala de aula e aproveita todos os benefícios de uma universidade. E aí não é fazendo isso de maneira desordenada. A questão toda é o planejamento pessoal. O planejamento pessoal é o que vai mudar a vida de todo mundo. Tanto no investimento em educação, quanto na constituição de família, na compra de bens. A gente não pode, numa crise, querer acumular coisas, querer ter custos fixos. A gente tem que ter uma flexibilidade. Então, isso também muda o padrão de consumo. O jovem hoje, ele não quer ter um carro. Por exemplo, o ano passado caiu em 30%
o ingresso para a obtenção de carteira de motorista no estado de São Paulo. Por quê? Porque ele quer ser flexível, ele não quer ter carro, pagar IPVA, pagar aluguel, IPTU. Ele quer poder ir e vir, né? Ele quer poder ir e vir. Ele não precisa de um bem para isso. Ele precisa do direito de. E aí, nas finanças pessoais, enfim, esse movimento é geral. A flexibilidade é a palavra na crise. E, portanto, o emprego temporário, portanto, o empreendedorismo, mas tudo isso com planejamento. Então, se ele fica na sala de aula, se ele fica na universidade e se prepara para esse mercado de trabalho, 65% das profissões que vão existir no futuro ainda não foram criadas, gente. Isso a gente pegando assim um crescimento de profissões novas em relação ao velho direito, medicina, odonto. Né? Odonto. Então, isso se continuar, mas provavelmente não continue, provavelmente faça um exponencial em relação ao que foi. Então, esse jovem tem que estar na sala de aula se preparando. Enquanto isso, ele vai fazendo um estágio de qualidade. Não é um estágio para ganhar dinheiro e sustentar a família. É diferente disso, é um investimento nele mesmo. E isso está certo. É assim que a gente vai mudar essa realidade. Isso dá um panorama extremamente positivo, eu acho isso incrível. Mas vamos falar das pessoas, né, dos baby boomers que você falou, do pessoal de 40, o pessoal que está travado, não consegue. Como é que se promove essa mudança de mindset? Então, como é que aí se conscientiza? O baby boomer tem que mudar o mindset, né? E a mudança de mindset do baby boomer ele se fixa muito naquele emprego com estabilidade, tá certo? Servidor público, fazer concurso. O pior é que ele transfere isso para o filho, né? Meu filho, você tem que ser servidor público. O filho olha para ele e fala, oi, por quê? Né? Então, é uma mudança de mindset. Então, autoconhecimento, internalizar que o mundo mudou e aí aceitar essa mudança. Então, a gente vê pessoas que têm condição de oferir uma renda excelente mensal, mas fazendo outras atividades. Talvez um engenheiro dirigindo um carro, talvez uma pedagoga trabalhando com culinária, e ok, porque o importante é a qualidade daquele produto que está sendo desenvolvido, ou daquele serviço, a especialização que essa pessoa empreende, porque ela pode fazer curso, se tornar a especialista naquela área, e aceitar isso, porque em crise não vai haver geração de emprego. Ela pode até haver, mas ela vai ser momentânea, aquela injeção de ânimo na economia que o Keynes fala, né? Então, na crise é isso, o governo vai lá e contrata alguém para furar buraco e alguém para tampar o mesmo buraco. Só que isso tem um prazo, 5 anos no máximo, e aí estoura, como estourou em 14, em 15. Então, essa pessoa vai viver dependendo disso? Acho muito temerário. Acho que isso não é digno da condição dela de mudar e de fazer algo que ela seja, de fato, excelente. Mesmo que não seja aquela formação que ela tenha de nível superior. E daí? Se o mercado demanda, é legítimo. Com certeza. E essa questão do empreendedorismo, eu estou te falando porque eu tenho uma empresa de consultoria, estava falando com o Rodrigo aqui no intervalo, e as pessoas me procuram para poder abrir um negócio. Olha, eu recebi um acerto e quero abrir um negócio. O que você quer abrir? Eu quero abrir uma fabriqueta de chocolate gourmet. Mas o que você conhece desse ramo? Nada. Então, as pessoas têm um sonho e querem abrir um negócio. Elas esquecem que tem um plano de negócio, que tem uma preparação, que tem que estudar. Isso. E aí é por isso que o cenário está do jeito que está hoje. Isso. E não precisa, né? Por exemplo, nós temos ofertas gratuitas, por exemplo, pelo Sebrae, claro, de capacitação. Nós temos ofertas a preços módicos, se não quiser entrar no Sebrae. Né? Então, temos as empresas juniores, temos as consultorias. Com vários modelos, por exemplo, até de participação em resultado, não precisa a pessoa fazer um grande investimento agora nessa capacitação, mas a capacitação é fundamental. Sem ela, nós teremos esse empreendedorismo pobre, exatamente, que dura 1 ano ou 2. Por que dura 1 ano ou 2? Gente, eu acho até que dura demais. Porque a pessoa tem um sonho, mas não tem um plano para transformar isso em ação. Então, é uma ação atabalhoada. E aí ela vende sem saber qual é o custo dela, vende com uma margem que não a sustenta, que não sustenta o investimento, entra no financiamento bancário, que é a melhor maneira de quebrar, tá certo? O financiamento bancário é para as últimas empresas, aquelas que são muito maduras, não é para as empresas nascentes. Para isso, nós temos outras linhas, e as pessoas não sabem disso. É que falou, os microempreendedores, os trabalhadores, 84% dos trabalhadores estão enfrentando dificuldades financeiras, está com o nome do SPC, Serasa, entendeu? E eu acho uma covardia o sistema brasileiro. Que você falou, a Coreia do Sul aí deu, mas lá 100% das crianças estão no ensino básico, tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todo mundo, porque aqui nós estamos falando, que a tudo falou aqui, por minoria, para 10%, 15%, tem acesso às informações, tem acesso às empresas juniores, entendeu? Mas é 10%, 5%, é uma minoria. A maioria está marginalizada, ela não tem nem acesso a essa informação, não sabe nem que existe o Sebrae, não sabe nem que existem as empresas juniores, não tem ninguém para orientá-la. A verdade é essa, diferente da Coreia do Sul.
Lá 100% do ensino básico tem vaga, já nasceu, já está aqui, o seu filho vai estudar nessa escola. E 80% estão frequentando cursos superiores. Ele dá diferente. Que ele falou que o fomento, cadê o investimento na educação? Nossa Constituição é maravilhosa, porque ela diz que todo tem que ter tratamento igual, mas não tem. Vai lá procurar vaga na escola. Mas vamos trazer vaga na escola é para 20%. Entendeu? O ensino integral, que é o ideal, que é muito bom hoje, as mulheres trabalham, dá segurança. Aqui em Juiz de Fora tem 6 escolas de ensino integral. Vamos trazer uma reflexão mais para trás para quem está nos assistindo, né? Nós tem que parar e pensar, né? Nos últimos 14 anos, o que melhorou na parte burocrática do país, né? A fluidez de dinheiro para a educação não cessou. Eles não pararam de investir. Mas o que melhorou na implementação, né? Os investimentos do Estado diminuíram por quê? Porque o Estado não é sustentável, ele não consegue fazer isso. A carga tributária nos últimos 14 anos aumentou. Então, as pessoas que estão em casa têm que refletir. O modelo antigo... Não aumentou mais, agora por causa da reação popular. O modelo antigo, que são mais de 10 anos que está aí, nos levou a esse nível de desemprego que está hoje. E não vai ser uma medida nem uma pessoa, é uma série de fatores, incluindo a educação, os fatores que a Fernanda apresentou, a própria enxergar a mudança do padrão da sociedade, o padrão econômico mudou, os desejos, os sonhos das pessoas mudaram. As pessoas têm que lembrar que esse mesmo padrão não vai dar certo, né? Estamos perto de eleição aí, se não mudar essa chave, vai ser mais 10 anos de sofrimento. Janaína, está aqui, Luciana. A previsão hoje, desse ano, 2018, é criar 1 milhão de empregos. Já caiu para 354.450. Isso é muito grave, você entendeu? Porque o país tem que crescer pelo menos 1% do PIB para gerar 1 milhão de empregos. Essa contingente de jovens que estão querendo o primeiro emprego. Aprendiz, trabalhador aprendiz, por exemplo, só 30% que estão suas vagas ocupadas. Tem 70% que não ocupa, e para mim, é uma das coisas mais importantes é o tal de aprendiz. Entendeu? A vaga na qualidade de aprendiz, que tira essas crianças da rua, porque aqui quer prender o jovem, quer prender o garoto, e acabou e mancha a reputação dele para o resto da vida, que não se recupera. Uma vez preso, acabou, está conhecido como preso, como infrator, não tira mais isso da cabeça dele. Em vez de dar a educação, em vez de dar emprego, eu tenho defendido isso aqui. Eu quero ainda ver em Juiz de Fora, qualquer parte do Brasil, olha, todas as crianças completaram 14 anos, já na escola, fazer uma solenidade coletiva de entrega de carteira. Está aqui a carteira de trabalho para você vai trabalhar agora, você vai ter uma renda para você, e você vai ter um emprego. Aquela empresa lá, ó, a vaga é sua. É isso que tem que ser feito no Brasil. As pessoas falam aqui, nós falamos, mas são marginalizadas, ninguém dá atenção para ninguém. Eu mesmo passei essa experiência, e eu mesmo tive que me esforçar pessoalmente para estudar, porque o Estado me abandonou completamente, a minha família abandonou todo, e não só o bairro, todo mundo, entendeu? Então você tem que ter a oportunidade em vez do Estado, tá? O cara que tem que ir, desculpa que eu tenho que falar mais sério, que eu estou com 40 anos, aqui a pessoa tem que procurar carteira de trabalho. Aí ela vai querer ser um microempreendedor, vê lá, você está em R$50 aqui no SPC lá, você não pode, você não tem certidão negativa, você não pode criar a sua empresa. Para com isso, gente. Como é que a pessoa vai trabalhar? Como é que você vai ser um microempreendedor com essa burocracia toda? Vamos facilitar o trabalho das pessoas, que ela possa mesmo ter emprego e ela possa ter renda como está na Constituição. É moradia, é emprego, é renda, é lazer, tudo isso é obrigação do governo, fomentando, evidentemente. Hoje, o que está levando a economia, o professora, o que está levando a economia e sustentando a economia? É o dinheiro do trabalhador. Aquela liberação do Fundo de Garantia até 2015, quem foi demitido por justa causa e tal, pediu demissão, liberou ali mais de 40 bilhões. Agora o PIS-PASEP também está liberando aqui. E agora aumentou aí o financiamento da casa própria para 1.500.000 mansões com dinheiro do trabalhador. É o que está segurando a economia, é o dinheiro do trabalhador. E eles estão acabando com o trabalhador. Mas o filho a fonte hoje é Fundo de Garantia, PIS e PASEP. Que é uma aspirinazinha. Claro. O filho desse trabalhador já tem que pensar que ele não terá acesso a isso e não é sustentável que tem. O Estado tem que diminuir. Estão diminuindo as ocupações, renovando. E eu discordo de você com relação ao aluno receber uma carteira de trabalho com 14 anos. Ele tem que ser educado para empreender, para descobrir novas formas de gerar sua própria riqueza, de gerar valor para ele. Mas qual opção que você dá? Educação.
educação. Esse modelo que existe agora é um modelo que não funciona. Ele está mudando, mas a gente precisa de mais um tempo para que ele mude. É educação. Educação de forma abrangente, né? Abrangente, exatamente. Não estou falando só de educação ali, você dentro de sala de aula e fixado naquele livro. Na verdade, é uma briga que eu faço desde os meus filhos, lá no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, universidade, pós-graduação. Temos que saber que a educação é lato, é abrangente. Então, é contato com a comunidade. Na universidade, por exemplo, a gente tem a área de extensão, que é uma área que é o patinho feio, as pessoas desprezam. O aluno não sabe que existe, o professor tem vergonha de falar que faz, e é, na verdade, a hora que a gente contribui com a sociedade. É a gente dizer assim, está precisando de ajuda? Vem aqui. A gente pode te ajudar a custo zero, porque, na verdade, não é a custo zero, já foi bancado, né, pelo governo, isso já tem um investimento grande ali. Então, venha, aprenda, aluno, vá lá, procure lá. Tem alunos, por exemplo, que não têm coragem de entrar numa corretora de valores. Por quê? Porque acham que aquilo ali não é ambiente para eles, porque acham que é caro, porque acham que não tem roupa para ir. Então, na sala de aula, a gente tem que ensinar até isso. Você entra no banco quantas vezes por dia? Alguém te pediu carteirinha para entrar no banco, te cobrou por isso? Então, em qualquer lugar, você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de buscar por isso. Isso é educação abrangente. Isso pode ser feito por cada pessoa, não precisa ter um centro especializado nisso, não. Os pais, inclusive, podem dizer isso para os filhos, procure. Cadê o seu planejamento de vida? O que você pretende fazer? Qual é a sua meta? A meta muda, né? É isso aí. Mas a gente pode ir perguntando e estimulando você quer isso. Ter ou fazer da sua vida? Isso, nos próximos 5 anos. Depois você pode aí. mudar. Vou ter que chamar um rápido intervalo e voltamos já falando sobre economia. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada às eleições. Nós estamos no período eleitoral, uma das eleições mais imprevisíveis das últimas décadas. E com isso, a Bolsa de Valores acaba ficando um pouco volátil, fica muitas altas e baixas. Como que essas pesquisas eleitorais interferem no mercado? Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Elas interferem no mercado. A Bolsa de Valores é a maneira mais fácil de você enxergar esse movimento. Mas é o mesmo movimento que acontece com a economia formal, a economia normal. Então, quando você compra uma ação de uma empresa que está negociada na Bolsa de Valores, na verdade você se torna sócio de um negócio que está acontecendo. A construtora está construindo, o banco que está operando, a fábrica que está fabricando. Então, quando as pessoas têm aquele movimento de parar de comprar e começar a vender as suas ações e ficar com o seu dinheiro em caixa, é quando, nas pesquisas eleitorais, candidatos que têm propostas que já são batidas, que é o mesmo modelo, o modelo que nós estamos há 14 anos nele, né, que nós já sabemos que não vai dar certo nos próximos 10, 14 anos também, se isso se repetir, é insustentável. Então, a pessoa que tem um dinheiro investidor, como qualquer pessoa normal, ele vai e retira seu dinheiro desse mercado. Assim como o empresário, o dono da padaria, não contrata, o que ele faz? Ele tem um dinheiro para investir, abrir uma filial. Se está instável a economia, que ele faz? Ele segura o dinheiro, não abre filial, portanto não contrata, portanto desemprego. Né? É o mesmo movimento da Bolsa de Valores. Assim como se cresce na pesquisa uma ideia nova, uma ideia sustentável, uma proposta nova, que nós não sabemos se vai dar certo, mas nós sabemos que é diferente da que deu errado. Né? A pessoa pega e se anima, fala, eu quero ser sócio dessa empresa, porque a possibilidade dessa empresa gerar riqueza, gerar emprego, gerar impostos e, consequentemente, lucro para ele, é grande, ele vai e coloca esse dinheiro. Então, é um movimento que parece especulativo, parece um jogo, mas é um movimento que todos nós fazemos de forma harmônica. Quando você está muito empolgado com algum investimento, com alguma coisa, logo você investe. Quando você não está, é assim. Né? O mercado financeiro reage dessa maneira. Portanto, as pesquisas realmente vão interferir não só na Bolsa de Valores, mas com a economia de modo geral. Eu costumo falar que as pessoas pensam que depois que a economia melhora, o sentimento da população melhora. Mas nós precisamos, ao contrário, nós precisamos de voltar a ter esperança, logo nós ficamos emocionalmente animados, logo investimos. Aí a economia pega e começa a girar. É por isso que a gente está sempre, em todos os convites, a gente
aceita. A gente gosta de falar sobre isso, porque a mensagem de desesperança está no ar. Ninguém precisa falar sobre isso. Agora, a mensagem de esperança é o que vai mudar. A Bolsa reage com 6 meses de antecedência ao movimento da economia real. Então, as pessoas espertas, as pessoas educadas financeiramente, elas estão 6 meses antes antecipando um movimento que vai acontecer. Quando ele aconteceu, já não tem mais jeito de ganhar dinheiro, certo? Aí você já entra comprando caro. Ou vendendo na hora que todo mundo já vendeu antes, né, com lucro. Então, a Bolsa ela é muito audaciosa nesse sentido. Vale a pena entender os movimentos da Bolsa, acompanhar, porque ela tem um poder de previsão grande. E é isso que a gente tem que ter também como pessoa física. Perfeito. A gente não pode estar olhando agora, a crise é agora. A gente tem que estar se preparando agora para quando houver a retomada, eu ser o primeiro a ofertar aquele produto ou aquele serviço. Então, quando isso acontece, a gente surfa a crise. Então, crise é igual oportunidade, tem gente que sobrevive muito bem à crise e até ganha muito dinheiro com a crise. Mas quem? Os espertos, os que estão antenados. E o mercado vê com bons olhos candidatos que defendem reformas, como a reforma da Previdência, que é bem polêmica, porque a população não gosta muito dessa ideia da reforma da Previdência, mas ela é necessária, não é? Sim, extremamente necessária, não só a reforma da Previdência, como a reforma geral, a reforma política, a reforma fiscal, né? É um conjunto de fatores, né? O que me causa estranheza, a gente falando, não entrando no assunto política, é que nos últimos, eu volto a repetir, nos últimos 14 anos as coisas foram num caminho, estamos pagando um preço, vamos pagar um preço grande, e quando você olha nas últimas pesquisas, né, os candidatos que comungam com a política antiga ainda estão no bloco de frente lá. É isso que não dá para entender. A população, né, quem está nos assistindo, tem que refletir sobre isso, tem que mudar esse conceito. Né? Se você faz uma coisa, né, 10 vezes e as 10 vezes ela dá errado, logo se você repetir mais uma, a chance de dar errado é total. Nós temos que tentar mudar esse conceito. Né? É o princípio da loucura, né? É o princípio da loucura. Fazer igual para esperar um resultado diferente. E é isso que está acontecendo na atual sociedade. Mas né? então as pessoas não devem ter medo das reformas. Exatamente. Agora vamos falar de previdência social. Agora, né? Depois eu pergunto. Só para fechar o ponto, a questão da previdência é evidente que causa um desconforto. É evidente que ninguém quer, mas é matemático. É matemático. As contas não fecham. Não fecham. Né? É muita gente recebendo, pouca gente pagando, e o que vai acontecer? O Estado acaba bancando. E o Estado não é um senhor extraterrestre que está lá. O Estado é o nosso dinheiro. São os nossos recursos. Tudo que o Estado fala que vai te dar, ele vai te tomar em dobro, porque os serviços são muito mal prestados e muito caros. Então vai acontecer o quê? Se não houver reforma da Previdência, eles vão achatar impostos. Quem vai pagar os impostos? É o empresário? Não, logo a população, porque ele vai repassar o preço para a população. A população vai ter menos recursos, menos dinheiro, e logo vai ter esse ciclo que nós estamos vivendo ele hoje. Então a reforma tem que acontecer. Mas aí que entra. A gente pode discutir a maneira que ela vai ser feita. A reforma é importante, mas tem que também que acabar com as distorções, porque nós sabemos aqui que 80% paga a previdência aí dos servidores públicos, 20% paga, e você sabe cheio que de mordomia e só quer fazer a reforma para os trabalhadores, sim, entendeu? Tem sim. que fazer geral e fazer justiça previdenciária também, entendeu? Isso que é muito importante. E é uma questão do mundo todo, não é só brasileiro. Eu só vou aproveitar vocês estavam falando de esperança. Os economistas, para mim, são mensageiros da esperança, entendeu? Porque é bacana, todo início de ano, eles preveem um crescimento no país maravilhoso, tudo mais. O PIB estava 3,5 esse ano, já não vai passar de 2, vai cair mais ainda, a gente sabe, porque depende dos atos do governo. O trabalho de vocês é muito bom, joga otimismo na economia, para o pessoal investir, poupar, isso é muito bacana. Mas os atos do governo são contrários a essas previsões. Zé Lúcio. Está caindo 1,6, mas quanta grana ainda tem aqui dentro? Dá para todo mundo? Olha, né? eu sou otimista, sim. Sempre acordo pensando o que eu vou fazer hoje, o que me motiva a sair da cama hoje, senão nem saio, né? Mas eu também faço a minha parte. Por exemplo, eu sou servidora. E os servidores normais, né, porque tem os super servidores, eles estão na berlinda. Eles estão na berlinda, porque muito provavelmente já caiu para 80% do que eu contribuí para receber 100, agora já vou receber 80, quiçá, talvez 60, talvez nada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha previdência complementar. E é isso que a gente incentiva. Previdência é uma coisa que tem data certa. Então, aos 60 anos eu quero me aposentar. Com que renda? Mantendo 50% dessa que o governo me prometeu, quanto eu preciso poupar a mais? Isso só depende de mim, não depende de mais ninguém.
A outra coisa, gente que não é como eu, que tem, por exemplo, que é um profissional liberal, que tem risco de sinistro, né? O sinistro, né, o acidente, ele não tem data para acontecer. Diferente da Previdência, que eu posso estabelecer. Se eu estiver viva, aos 60 anos eu quero me aposentar. E se eu não estiver tão viva assim? Se eu estiver com alguma invalidez, por exemplo, algo que me incapacite? Seguros. Então, nós temos mercado para esses produtos. A gente só tem que conhecer esses produtos, saber fazer a conta, ou pedir alguém que nos ajude a fazer a conta, para dizer, isso aqui está barato, isso aqui está caro. Chamamos isso de inteligência financeira. Inteligência financeira. De novo, passa pela educação, né? Porque é uma coisa que pode ser desenvolvida. Então, por que não? Isso muda o país. Isso muda o país. A gente pode ficar aqui reclamando para sempre. Ainda estaremos igualmente pobres. Se a gente tomar uma atitude, a gente melhora. Fernando, vou trazer outra reflexão aqui, né? Mensageiro da esperança otimista. Agora, mas olha só, realista. Vamos falar de esperança, vamos falar de problemas aqui. Ela está falando da reforma da Previdência, vou lembrando todo mundo que está aqui em casa. A Grécia, há muito pouco tempo, por não fazer as reformas, teve que cortar, a âmbito geral do funcionalismo público, 30% dos salários. Geral. Fora as demissões. Aí você fala assim, mas o pessoal não tinha estabilidade? Estava a lei? Fizeram outra lei, votaram outra lei, mandaram a turma embora e cortaram 30% do salário. Por quê? Porque se não fosse essas mudanças, não fosse essa reestruturação, essa reforma, logo ela não teria o dinheiro emprestado, né, para pegar e renegociar todas as suas dívidas. A Alemanha ajudou. Aí as pessoas falam assim, mas que loucura, eles só emprestaram dinheiro por isso. Você emprestaria um dinheiro seu para um vizinho que é gastador, muito seu amigo, muita gente boa, mas ele gasta loucamente o dinheiro e não te paga? E a matemática da coisa? Na década de 70, nasciam 3 crianças para um idoso. E esse idoso vivia até os 70 anos. Ok. Agora nasce 1,8 criança para uma pessoa que vai viver até os 90. Não precisa fazer muita conta. Não vai faltar dinheiro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer para cada mulher ter mais filho. Ou para as pessoas morrerem mais cedo. Ou eu posso fazer minha previdência complementar. O que é mais fácil? Eu acho muito mais fácil fazer minha previdência complementar. Então, é isso. Você, senhor da sua vida, né? Da sua Só que as pessoas vivem... trabalhador não tem dinheiro. As pessoas vivem para serem dominadas realmente pelo governo, porque elas aguardam a aposentadoria. Quantas vezes vocês ouvem esse discurso? Faltam só 3 anos para que eu me aposente, não vou ficar aqui mesmo. E ela tem absoluta consciência que aquele dinheiro vai ser insuficiente para ela ter uma vida digna de qualidade. Mas ela já se contenta com o menor. E quantidade de idosos que a gente vê vendendo aquele imóvel que é maior porque não tem condição de sustentar, falando, não, a gente é só nós dois aqui, meu marido, a gente vai morar no menorzinho, mas não é, porque o padrão de vida está caindo. O brasileiro é imediatista. A gente tem que trabalhar isso aqui, é um grande momento de conscientização para a mudança dessa mentalidade, para que a gente planeje as ações futuras. Isso, então assim, viva melhor. Quanto vai te custar a vontade de adquirir a 10ª calça jeans? Isso vai te custar. Então, não é questão de ser poupador, é questão de fazer escolhas. Se você... Não, mas tem que ter a cultura da poupança. O brasileiro não tem a cultura da poupança, como tem o japonês. Não, mas o japonês não adquiriu... Você vê agora, trabalhadores estão deixando de pagar plano de seguro de saúde. Eles não têm dinheiro para pagar. Sim, mas às vezes continuam fazendo outras escolhas. Aumenta a conta de água, de energia, entendeu? Aumenta o aluguel, que você falou, vende o carro, que ela falou, compra um imóvel menor, vende o que pode vender para sobreviver. Então, o que nós temos que fazer? É diferente do trabalhador da área privada, do servidor público, o servidor público tem muito mais segurança e é capaz de poupar. E tem mais esclarecimento. Veja bem, isso não tem nada a ver com renda. Nós conhecemos uma pessoa... O negócio a médio e longo prazo, o servidor tem estabilidade. Não. O que está na área privada não tem estabilidade. Ao contrário. Hoje está lá na empresa, amanhã está desempregado. Vamos falar de mindset. O mindset do servidor público, criado nessa cultura da estabilidade, que agora não é mais estável, porque essa reforma da Previdência mostra isso, fez justamente com que muitos servidores e vários profissionais com renda estável fossem super endividados. Porque como eles tinham um salário vitalício e entrou o consignado, e eles podem adiantar isso, e todo mundo quer dar dinheiro para eles se tornaram alvos fáceis. O da base da pirâmide. Fáceis. O da base da pirâmide. Bom, aí estou falando ao passo que eu conheço normais. Profissionais de base operacionais que têm uma estrutura muito melhor que muito médico por aí.
Pois é. Então, isso é uma questão de mudar a cultura, e aí volto a falar. A gente tem maior interesse em falar sobre isso, porque falando sobre isso a pessoa liga a chave. Peraí, será que eu estou nessa situação e nem estou percebendo? Claro. Será que eu sou um alvo fácil para instituições de crédito, né, que ficam me capturando, para o consumo fácil, para o gasto com cartão de crédito, que é um gasto não percebido? Então, as pessoas têm que ter a consciência. Isso aí não depende de ser servidor, não ser. Na verdade, sendo servidor, ela fica até mais vulnerável, eu acho. Nós vamos agora para o último intervalo e voltamos já com a mesa de debates. Fique ligadinho. Voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Zé Luz, gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria, exatamente. Eu estou falando em poupança, eu tenho que criar a cultura da poupança. A pessoa vai ficar feliz, vai ficar mais tranquila, porque é isso aí. Ela perde o emprego hoje, se ela tiver uma poupança, ela pode ter mais tempo para procurar emprego, virar um microempreendedor e tudo mais. Então, isso é realmente necessário que se faça. Eu queria aproveitar a oportunidade dos dois economistas que estão aqui, para poder, como é que a pessoa pode, como é que ela vai conseguir se transformar numa gastadora ou num poupador? Ela tem que ter essa visão, né? Primeira coisa, esse programa é importante, todos os programas que falam sobre isso são importantes, porque ela tem que saber que estamos em crise e que está na mão dela reverter essa crise. E para isso, ela tem que sim abrir mão dos gastos que não trazem renda para gastos que vão trazer renda. Não só agora, mas também no futuro. Porque, se Deus quiser, vamos viver todos até os 90 anos aqui. Os baby boomers 90, os milênios, talvez até mais. Só mensageiro da esperança, né? Não é isso, são os avanços da medicina, etc, etc. Mas, para isso, é importante o planejamento. Essa questão do planejamento. E não é só para poupar. Porque tem gente que pensa assim, poupar é uma coisa ruim. Como é ruim ir na academia, deixar de comer um brigadeiro. Não é a questão disso. O senhor citou o exemplo do Japão. O Japão viveu uma guerra, uma destruição para aprender a poupar. Isso foi um benefício? Até certo ponto, sim. Hoje virou uma maldição. Então, o japonês ele tem uma taxa de poupança elevadíssima, que faz com que ele tenha uma qualidade de vida péssima e não tem um mercado interno. Ele precisa do mercado exterior, porque as pessoas não consomem lá. Esse é um desequilíbrio. É o contrário do nosso, né? É o contrário do nosso. De maneira muito mal equilibrada, que também traz malefícios para a sociedade e para a economia. Isso. Então, nós estamos aqui saindo de programas de geração de renda, né? Tivemos aí, desde o Plano Real, a possibilidade de comprar frango, e depois Bolsa Família, e depois vários programas que nos deixaram com uma renda, o que é bom também. Mas agora, nós temos que começar a fazer trocas. Ao invés de consumo imediato, um pouco de consumo imediato, um pouco de consumo futuro. Ao invés de acumuladores de despesa, por exemplo, esse carro, esse imóvel, essa casa extra, que vai nos tornar mais enrijecidos, um investimento que vai nos tornar mais flexíveis. Gere receita. Né? Gere receita, gere bem-estar, posso viajar, posso dar um presente se eu quiser. Então, esse tipo de planejamento é o que nós defendemos. Nem só consumir, porque o futuro existe, ainda bem, nem só poupar, porque nós precisamos viver. Então, esse equilíbrio é o que precisa ser incentivado. A sua pergunta é tão importante, né? De tanto enxergarmos isso no nosso dia a dia, Fernanda, né? Nós temos hoje, participamos de um projeto que o nome dele é Financeiramente Pleno. É justamente um projeto que é composto a Fernanda como financista, como planejadora, eu cuido da parte de investimentos, e tem mais duas profissionais que são duas psicólogas. Então, para mudar o mindset. Exatamente. E o nome Financeiramente Pleno está ligado ao quê? Não é questão só de dinheiro, de plenitude de vida, de você se reequilibrar e aquilo fazer sentido na sua vida. Né? As pessoas, e nós percebemos no dia a dia do projeto, atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, que isso não está ligado, primeiro, se é servidor público ou privado, se a renda é alta ou baixa, se a escolaridade é alta ou baixa. Nós percebemos que é um problema de sociedade, um problema de organização, um problema emocional. É um problema que envolve uma série de coisas. Tomada de consciência. Tomada de consciência. Que todos nós devemos ter. Né? Fazendo um resumo aqui, você pode tudo, mas não tudo de uma vez. Você pode ter a vida que você quiser, mas não na hora que você quiser. Você tem que planejar isso de maneira harmônica, de maneira integrada. Né? E isso não tem a ver com a nossa economia. Né? Se você observar, mesmo nesse cenário de falta de ingerência do governo, de roubo, de impostos altos, de falta de investimento, né? Tem pessoas prosperando, pessoas vivendo bem, pessoas viajando. Por quê? Porque deram sorte? Não.
se planejaram. Alguma coisa aconteceu. É o mesmo ambiente para todo mundo. E o mesmo ambiente que é maléfico para um setor cria oportunidade em outros, né? E as pessoas têm que saber se ordenar isso. E isso não é uma questão técnica, não é questão de canetada, não está só na calculadora. É uma questão de consciência, a questão é você humanizar os investimentos, você humanizar esse planejamento. E tem que ter um pouco de otimismo nisso sim. Por exemplo, antes desse programa eu fazia uma entrevista sobre câmbio. Então, mensageiro do quê? Da esperança ou, né, dos R$4 por $1? E eu disse, para uma confecção local é muito bom que a mercadoria chinesa fique mais cara. Né? É mais emprego aqui, é mais produção aqui. Mas o que é o sentimento para a população? Que é um desespero. Por que essa variação cambial do dólar? O que está acontecendo? Porque o mundo é assim, porque as economias são integradas e, de repente, um presidente fala uma bobagem ou uma eleição no Brasil está indefinida e sugere incerteza, e aí as pessoas olham para aquilo que é mais estável. Né? O que é mais estável neste momento? A economia americana. Talvez em 20 anos eles estejam olhando para a China. Porque isso muda, né? Muda com o tempo. Não importa, o mundo vai mudar. Você cuida da sua parte. É hora de adquirir dólar? Veja bem, hora de adquirir dólar a R$4 talvez seja muito caro. Vai que a eleição dá certo e esse dólar cai. Eu posso responder, não é hora. O senhor vai viajar? Se for, é hora de adquirir dólar. É hora de vender dólar. Então, veja bem, a gente não pensa nesse tipo de investimento. E essas coisas não são assim. Por exemplo, me perguntam, quantos por cento da minha renda poupar? 30%? Eu falo, mas peraí, quem é você? Eu preciso te conhecer. Você precisa se conhecer. Perfeito. Quando você se conhece, você me conta quem você é, quais são os seus sonhos, como é que é o seu curtíssimo prazo, como é que é seu dia a dia. Você tem 3 filhos? Você é sozinho? Você mora com os pais? Você tem 90 anos? Você tem 18? Quem é você? Seu curtíssimo prazo. Como que você tem que estar daqui a 1 ano? Porque todos estaremos aqui daqui a 1 ano pagando IPVA, matrícula, dependendo de nossa vida. Onde você quer estar daqui a 5 anos? E até quantos anos você quer trabalhar? Não é o que te obrigam, não, é o que você quer. Pronto, a gente consegue planilhar isso, ajustar isso com os reveses, porque a gente sempre tem aquela gordurinha, né? Hoje eu vou fazer porque posso, mas amanhã, se não puder, é isso que eu vou cortar. Prioridades, né? Isso daí a gente vai ensinar para o filho quando nasce. Falou papai, mamãe ensina, restrição orçamentária. A gente pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, é até gostoso esperar por isso. É até gostoso, porque é uma recompensa, é algo pelo qual vale a pena acordar todo dia. Eu digo, eu não gostaria de ser o Neymar. Deve ser desesperador ser o Neymar, porque ele não tem restrição orçamentária. Então, é bom lutar por isso, é bom conquistar essas coisas. E eu acho que tudo se resume realmente a 2 palavrinhas, inteligência financeira. As pessoas estão muito atreladas à riqueza. Muita gente vem perguntar, Janaína, esse trabalho de coaching, as pessoas querem ficar ricas. Sim. Né? Quando a gente escuta os mais variados sonhos. Eu defino o que é ser rico para você, porque ser rico para mim é uma outra coisa, completamente diferente da sua. Quem é você? Deixa eu conhecer o seu mapa, deixa eu entender o que acontece. E as pessoas, elas confundem. Volto ao imediatismo. Todo mundo quer as coisas para agora. Elas querem se compensar agora e depois se arrependem, se sentem culpadas. Elas não trabalham para uma recompensa. Elas se compensam para poder trabalhar. É muito difícil. E essa individualização é muito importante, porque as pessoas ficam vendo anúncios, né, e se colocando como uma massa indistinta. Nós não somos uma massa. Então, o que a propaganda está anunciando como um padrão de vida, não necessariamente é o que eu quero. E eu tenho que ter uma autoconsciência para isso. E fazer meu planejamento financeiro para isso. Aí as pessoas ficam bem. Isso é importante, né? Tanto é que já a disciplina de educação financeira é obrigatória, né? A partir desse ano, exatamente. A partir desse ano. No currículo, na base nacional. Eu falo brincando que tinha que ensinar isso antes de ler e escrever. Isso falou papai e mamãe, aprende restrição orçamentária. Isso vai mudar a vida da criança. Vai ser um adulto com um futuro, com equilíbrio muito melhor. E quando nós falamos de consumo, a Fernanda estava dando exemplo do carro aí, não tem julgamento se isso é certo ou errado, se um carro é legal ou não. Tudo começa com a consciência. Você ter, por exemplo, vou comprar um carro, gosto muito de um carro. Você tem consciência do custo daquilo, do impacto daquilo na sua vida, porque aquele consumo vai te tirar outras coisas. Se as outras coisas são menos importantes do que aquele ato de consumo. E se você consegue sustentar aquilo, logo aquilo é ótimo, faz sentido. Se não, tem que se rever. E o que as pessoas fazem hoje? Elas consomem, elas fazem compras, elas tomam atitudes financeiras sem consciência, de maneira desordenada.
né? E ficam fazendo o quê? No ato de desespero, é muito natural do ser humano você terceirizar a culpa daquilo. É muito fácil o governo, a inflação, o Collor, o Lula, né? Essa turma toda, a Dilma. Selvagem. Né? Mas a verdade é que o controle de tudo isso está nas nossas mãos, de você viver com plenitude, de você ter o seu equilíbrio financeiro. É parte de você. Logo, um bom governo, logo, uma economia equilibrada ajuda muito, né? É muito legal. Mas nós sabemos que não é assim o cenário brasileiro. E já não é de hoje. Há muito tempo não é assim. Né? Então nós temos que ter essa consciência, ter esse equilíbrio. Professor, dentro desse aí, no ano eleitoral, nós precisamos de um ambiente muito favorável para a poupança, para a geração de ocupação, renda, etc. Na sua visão, que você está lendo, você está acompanhando, como é que está o grau de endividamento brasileiro? Os próximos governantes eleitos, eles vão enfrentar muita dificuldade, nós teremos tempestade, turbulência em 2019, ou uma situação de calma, de tranquilidade? A questão é a seguinte, é uma questão de esperança, porque o Brasil hoje tem ferramentas e instrumentos muito mais poderosos do que tinha, por exemplo, o impeachment do Collor. Economia desestabilizada, reservas internacionais baixas, inflação descontrolada. Não é esse cenário hoje. E outra, né, os políticos e corruptos, uma boa parte estão sendo presos de verdade, coisa que não acontecia. Então o cenário de hoje, eu gosto sempre de falar isso, é um cenário muito menos pior do que era alguns anos atrás. Se lá o Brasil voltou a crescer, por que não vai crescer nos próximos anos? Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, você imagina uma cirurgia. Uma cirurgia tem dor, tem corte, né? E risco. Tem sangramento, mas por um bem futuro. Então, logo, o próximo governante, sim, vai enfrentar, ele vai pegar um cenário doente, um país com poucos recursos, um país sem credibilidade junto aos investidores. Isso é, acho que, a grande dificuldade para a geração imediata de emprego sustentável. Então, sim, vai ter um aperto. Ele vai ter que fazer reformas estruturais importantes e que, acho que, na sua maioria, vão ser dolorosas para a população. Agora, cuidado, porque nem tudo que parece uma má notícia à primeira vista, de fato é. Sim. Por exemplo, em 2008, nós ainda não estávamos em crise, a crise estava lá, nós tínhamos um sistema imobiliário totalmente diferente. O que o governo fez? Disse assim, antes que as pessoas fiquem em pânico, vamos dar crédito para essas pessoas. Encheram a economia de crédito, abaixaram a taxa de juros, esticaram o consignado, aí as pessoas se superendividaram. Famílias, empresas, não necessariamente as empresas certas, né, mas as campeãs nacionais, etc. Então, encheu a economia de crédito. Isso foi bom? Não foi bom. Na verdade, 6 anos depois, 2014, nós tivemos uma super recessão, que estamos ainda vivendo os reflexos dela por causa daquele excesso de crédito. A crise que não existia foi criada pelo crédito. Portanto, agora, tirar um pouco desse crédito é fazer a pessoa viver com o que ela tem e ela entender que financiamento não é um bem. Financiamento é algo que tem que ser muito contido. É como antibiótico, a gente não toma toda hora. Tem a hora certa para isso. Nosso programa chegou ao fim. Gostaria de agradecer os debatedores. Até semana que vem. Também gostaria de agradecer nossos convidados. Um prazer receber vocês aqui. Foi ótimo para esclarecer a população. E eu já convido de antemão de vocês voltarem outras vezes aqui também. Quantas vezes forem necessárias. Gostaria de agradecer também a sua companhia e te convido para nos encontrarmos novamente amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa hoje às 18 horas e você também pode conferir essas e outras edições do nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV Juiz de Fora ou no aplicativo Diário Regional. Ficamos por aqui, eu agradeço a companhia de vocês e até amanhã e uma ótima tarde. Tchau! Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.